Olá, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo. Se você chegou até aqui é porque você está procurando informações sobre holding familiar. Você quer entender melhor esse conceito, esse sistema de proteção e organização patrimonial. A holding familiar, traz muitas vantagens para quem adota esse sistema. A primeira delas é fugir do inventário, né? Isso é sem dúvida, você elimina a necessidade de fazer o inventário. Depois você tem redução de tributos, organização do seu patrimônio e proteção deste patrimônio. Vamos entender melhor o que é? Então, eu vou usar para a nossa conversa aqui, para ilustrar, um artigo que eu escrevi e publiquei no Jus Brasil. Conhece o site Jus Brasil? Então, eu tenho alguns artigos publicados lá, dentre eles esse sobre holding, tentando explicar, tentando ajudar as pessoas a entenderem melhor esse conceito, esse sistema inovador que está bastante comentado na internet e que tem ajudado muitas famílias a proteger aquele patrimônio que foi construído com bastante esforço, com carinho do patriarca, né, empreendendo, trabalhando, e que ele não quer perder. Você não quer perder, você não quer que a sua família passe por necessidades e nem passe por um processo doloroso e bastante penoso e caro, que é o processo de inventário quando você partir dessa vida, né? Vamos então começar a falar sobre holding familiar, pegando por base o meu artigo. Pois bem, aqui está o artigo publicado no site Jus Brasil, como eu falei. Eu intitulei Como Proteger o Patrimônio da Família com a Holding Familiar. Por que isso? Ele protege, a holding protege o patrimônio da família, tá? E eu começo falando justamente do pesadelo que é o inventário. Por que é um pesadelo? Porque o processo de inventário ele não é um processo legal, né? Não é um processo satisfatório e traz benefícios, é uma questão necessária. Não tem outra forma de passar o patrimônio daquela pessoa que faleceu para os que estão vivos sem o processo de inventário. Não tem como, ou pelo menos não tinha até a adoção do sistema de holding familiar. Aí quando nós falamos então em inventário, é normal que as pessoas associem diretamente com conflitos entre os herdeiros. E olha, acaba surgindo conflito. Tudo está bem enquanto a família está unida, viva, mas acontece o infortúnio da morte, pode acontecer de um ou outro herdeiro estar descontente, querer dar uma destinação diferente para o patrimônio, e aí acaba gerando um conflito, né? Mas na verdade não é esse o problema. O problema é o custo dele. E a maioria das pessoas não planeja a sua vida para o inventário. O inventário, todo mundo sabe que existe, mas acaba sendo pego de surpresa quando se vê obrigado a fazer o processo. Eu falo em processo, mas pode ser também feito hoje extrajudicialmente. É que o mais comum ainda é o processo judicial. Por quê? Porque normalmente a questão patrimonial daquela família não está redondinha, não está certa, os herdeiros não estão 100% de acordo. Então, quem vai resolver esse conflito e fechar essas lacunas é o judiciário. Para você fazer um inventário extrajudicial, precisa estar tudo perfeito, redondinho, sem nenhum problema. Antes não podia fazer inventário no cartório se tivesse um herdeiro menor. Hoje já pode. Recentemente houve uma mudança na norma editada pelo CNJ que permite aos cartórios também processar inventário, além de divórcio, no cartório, tá? De forma extrajudicial. É mais rápido? Os custos são praticamente os mesmos. Você ganha apenas na rapidez. Quais são os custos, então, que permeiam esse
Bendito processo de inventário. Bom, o primeiro deles é o tributário, né? A alíquota hoje no estado de São Paulo, eu dou ênfase ao estado de São Paulo porque eu sou advogado de Sorocaba, no estado de São Paulo, então é o estado onde eu atuo, é a legislação que incide nos processos de inventário que eu patrocino. Hoje, a alíquota máxima, a alíquota adotada pelo Estado de São Paulo é 4% do valor do patrimônio para você pagar de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Tá bom? Essa alíquota no Brasil, o patamar máximo dela é 8%. Então, cada estado vai regular e vai adotar a alíquota que bem querer. Pode ser uma alíquota fixa ou pode ser uma alíquota progressiva. Começa numa alíquota menor e vai progredindo até atingir a alíquota máxima. No estado de São Paulo é 4% linear, tá? Só para fim de exemplo, no Rio de Janeiro é 8%, uma alíquota progressiva. Esse artigo eu cito aqui foi escrito em agosto desse ano, né, 2024, e enquanto ele estava sendo redigido, enquanto ele está vigente, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, há no Senado um projeto para modificar a alíquota do ITCMD, o que torna o inventário, o que pode tornar mais oneroso, certo? Teve a reforma tributária, se você não ouviu dizer, basta dar um Google. Em 2023 foi adotada uma reforma, foi promulgada uma reforma tributária. Nessa reforma, lógico, aumentou de um lado impostos, simplificou outros, mas reduziu alguns impostos do Estado. E os estados, eles se mexeram e existe uma proposta no Senado para aumentar a alíquota de ITCMD, que hoje o teto é 8%, e existe a proposta para que seja até 21%, mais que o dobro do que é hoje, para compensar a perda de arrecadação com a reforma tributária. Quer dizer, nós contribuintes que estamos no final da fila e que pagamos o preço, né? O Estado nunca perde, o Estado nunca quebra, sempre obriga o contribuinte a fechar as lacunas que eventualmente são abertas em desfavor dele. Além do custo tributário, nós temos também que considerar os honorários de advogado. Na tabela da OAB de São Paulo, 2024, esse custo ele varia entre 6% e 8%. Lembrando que a tabela da OAB ela não é impositiva, não é um teto, é um valor de referência. Se o profissional ele quiser cobrar mais, ele pode, não tem problema. Se um advogado quiser cobrar 10% sobre o valor do patrimônio, ele pode, se a família aceitar, não tem problema nenhum. Temos também despesas de cartório. Que despesas? Taxas de registro, obtenção de certidões. E isso impacta no inventário. Com esses custos, isso considerando a alíquota que nós temos hoje, já impacta de 20% a 40% no patrimônio que foi deixado de herança. Impacta como? Impacta em perda. Impacta num custo que varia de 20% a 40% e que pode ocasionar a perda desse patrimônio, pode ocasionar um rebaixamento de classe social, inclusive. Nós vamos entender isso aqui. Vamos entender melhor, então, custo do inventário. Vamos considerar um exemplo. Quando a gente dá exemplo, tudo fica mais fácil de entender, né? Então, vamos considerar aqui que nós vamos inventariar um imóvel ou um patrimônio no valor de R$1 milhão. Mas o custo de aquisição desse patrimônio, quando foi adquirido, foi de R$300 mil. E por que é importante dizer nessa diferença? Porque na época que você fizer o inventário, o ITCMD ele vai ser considerado o valor do patrimônio naquele momento, no momento do
falecimento e que você está precisando fazer o inventário, tá? Se você demorar muito, isso vai subir, porque aí nós estamos falando em multa, juros que vai ser cobrado. Hoje, para você ter uma ideia, o prazo que você tem para abrir o inventário a partir da morte é de 60 dias. Passou disso já tem multa, tá? De 10%, acima de 180 dias, 20%. E vai correndo juros. Então nós temos como despesa ITCMD. Vamos calcular aqui para ficar mais fácil de entender. 4% sobre 1 milhão, estamos aqui falando em 40 mil. Honorários de advogado, 8%. O teto referencial da tabela da OAB de São Paulo, 80 mil. Custos de cartório, ele costuma variar em mais ou menos 0,5% sobre o valor do imóvel, do patrimônio, tá? Então você vai gastar aí 5 mil reais. Certidões e outras despesas indiretas, aproximadamente R$ 1.000. Custas judiciais, se for feito judicial, R$ 10.600. As custas cartorárias giram mais ou menos igual a custa judicial, tá? Então, olha só, nós já chegamos num valor de R$ 136.600. E isso, um patrimônio de R$ 1 milhão. Se você considerar agora que o herdeiro não tem liquidez, que foi deixado um patrimônio, mas não foi deixado o valor para custear esse inventário, aí nós estamos diante de um problema. Porque daí, o que vai sobrar para esse herdeiro? Se dispor desse patrimônio. Eu não tenho liquidez, eu preciso vender esse bem e concluir o inventário. Senão eu vou criar um pepino que vai só aumentar ao longo do tempo. Então, se você põe à venda um bem que está em inventário, quem compra, ele vai comprar com deságio. Isso é normal no mercado. E o deságio, ele pode girar ali em torno na casa dos 20%. Então, o imóvel que vale 1 milhão, ele já caiu para 800 mil. Tá? Isso se não cair mais, dependendo da sua pressa, dependendo da sagacidade de quem está comprando, que vê ali uma oportunidade. Tem o obstáculo do inventário? Tem, mas também tem a possibilidade dele comprar com deságio bom. E ele vai lucrar em cima disso, tá? E não tem por onde escapar. Então você imagina, no nosso exemplo aqui, R$ 1 milhão, patrimônio básico, médio de uma família simples. Nós não estamos falando aí de família abastada, não. Estamos falando da realidade das famílias brasileiras. Você ter um patrimônio de R$ 1 milhão hoje não é muito difícil. Você tem uma casa, duas, um carro, tal, já deu 1 milhão, tá bom? Nesse caso, o patrimônio que era de 1 milhão ficou 663.400, considerando o deságio e as despesas de inventário. Isso se não tiver outros problemas aqui, outras dívidas que o espólio pode ter deixado, que o falecido pode ter deixado, e que vai acarretar em uma diminuição ainda menor. Aqui já deu 34% de perda. Olha o pesadelo que é isso, olha o problema que é o inventário. Eu já lidei com isso. Eu tenho cliente aqui que o inventário teve esse impacto e recentemente, essa semana, nós conseguimos resolver de um cliente que comprou uma casa, uma oportunidade maravilhosa por causa do inventário e a família não tinha condições de fazer. Ele comprou com um deságio, olha, não vou dizer quanto, foi acima de 20%, porque acaba se tornando um problema para a família. Aquele bem acaba se tornando um problema, entendeu? Já não é mais um patrimônio, é um problema. Então ele tem que se desfazer, a família tem que se desfazer daquele problema urgente. Com a urgência, deságio. Aí ela não quer pôr a mão no bolso para fazer inventário. O comprador pode custear isso. No caso do meu cliente, foi isso que ocorreu.
Então, olha o problema que você pode deixar para sua família. E você está aqui assistindo porque você não quer isso. Ou se não tinha pensado, eu coloquei uma pulguinha agora atrás da sua orelha e você vai começar a pensar nisso. Se você estava pensando só na proteção patrimonial, você acaba de descobrir que a holding ela pode fazer ainda mais por você, pela sua família. Você vai olhar para o seu filho, sua filha hoje, sua esposa, e vai olhar de outra forma. Meu Deus, quando eu não estiver mais aqui, a minha família vai ficar bem ou vai ficar com um pepino na mão? Tudo que eu construir vai ser em benefício dela ou vou deixar um baita de um abacaxi? Pense nisso. Então nós vamos para a solução. E é por isso que você foi procurar na internet e acabou caindo aqui. Holding familiar. Ela é a solução para tudo? Não. Mas ela é uma solução eficiente hoje. E vamos entender. Primeiro que ela é uma alternativa para o inventário. Porque você pega o seu patrimônio e transfere para a holding. O que é holding? É uma empresa, é um CNPJ. É um CNPJ que vai organizar o seu patrimônio. É um único CNPJ? Não. Dependendo da família, da condição da família, da necessidade, dos objetivos que ela quer com aquele patrimônio, pode ser 1, 2, 3, 4, quantos CNPJs forem necessários. O importante é que eles estejam ligados num sistema que vai funcionar. Cada CNPJ funciona como uma engrenagem. Imagine uma máquina toda, cada CNPJ é uma engrenagem. E ela tem que funcionar bem, tem que fazer o seu papel. Então, ela é coesa. Esse sistema ele tem que ser coeso. Ele não pode ter falhas, não pode ter um CNPJ mal estruturado, tá? Então, a estruturação do sistema envolve a abertura de algumas empresas. Com uma já dá? Com uma já dá. É aconselhável? Depende. Depende. Às vezes a família, uma basta. Para outras, precisa de 2, 3, 4. Isso vai da avaliação e nós vamos chegar lá. Então, como funciona a holding? A holding é um sistema que implica na abertura de empresas, como eu falei, né? Cada empresa tem a finalidade específica. Pode ser 1, pode ser 2, 3. E aqui é importante, você já deve ter pesquisado e já deve ter ouvido por aí que alguns profissionais chamam cada empresa de célula. A célula cofre, a célula destino, a célula veículo, a célula operadora. Ótimo, eu aprendi nesse sistema também. Eu me especializei com os profissionais mais especializados do Brasil. E esse sistema é o que funciona, tá? Chama como quiser. Eu não gosto de ficar engessado. Chama de CNPJ, de empresa, de célula, de engrenagem, do que você quiser. O importante é entender como funciona o sistema, o que ele precisa para ser eficiente. E isso, você entendendo o mínimo, vai proporcionar a contratação do advogado, do profissional especializado para te atender. Você vai ter um pouco de conhecimento para saber se está sendo construído certo ou se está sendo construído errado, tá bom? Não adianta também fazer de qualquer jeito, você vai jogar dinheiro fora e não vai ter os benefícios que um sistema eficiente de holding familiar lhe proporciona. Pois bem, há outro ponto importante aqui. Os bens eles são transferidos para a holding, isso eu já falei. E você perde o controle? Não. Você nunca vai perder o controle. O controle desses bens, o controle da empresa, só passa para os seus herdeiros mediante um gatilho que nós colocamos e que esse gatilho ele é acionado automaticamente quando vier a falecer. Então não se preocupe, não vai precisar fazer inventário das suas cotas, tá bom? Os herdeiros eles vão se tornar proprietários daquela empresa que tem o bem assim que houver o evento morte, sem precisar de inventário. O que é isso? É truque? É magia? Não. É técnica jurídica.
técnica jurídica com o que já existe na legislação brasileira e que nós usamos. O que precisa? Não é o que precisa. Vamos lá, vamos falar o que torna eficiente, quais são os requisitos para que essa holding seja eficiente. Uma doação controlada. A doação das cotas ela é feita de forma que o doador ainda mantenha o controle dos bens. Você não vai perder o controle dos bens, do seu patrimônio, antes de falecer. Evita o inventário, isso é óbvio, porque os bens já foram doados já foram transferidos para a empresa e as cotas já foram doadas para os herdeiros. Então não precisa fazer inventário. Planejamento sucessório permite um planejamento mais eficiente e menos oneroso, mas muito menos oneroso do que um inventário. Nós estamos falando assim de uma diferença absurda e no final eu vou demonstrar. Vamos comparar aqui holding com inventário para você entender do que eu estou falando. Os custos do inventário, recapitulando o que já foi falado lá em cima, de imposto 40 mil. Isso vamos considerar ainda aquele patrimônio de R$1 milhão, tá bom? Honorários 80 mil. Custo de cartório 5. Certidões, etc. R$1.000. Custas judiciais 10.600. Um total de 136.600. Fora, aqui eu não coloquei, fora o deságio, a perda patrimonial em caso de necessidade de venda de qualquer bem, tá? Não estamos aqui considerando. Custos de uma holding. Vamos falar de uma célula, de um CNPJ. Registro na junta comercial mais o contador. Aí em torno de R$1.000, R$1.200. Não passa disso. Custo do imposto de transmissão. Porque você vai transmitir as cotas para os seus filhos. Fazendo do jeito certo, pode gerar em torno de R$4.000 ou até ser isento. Já imaginou isso? Isenção. Transfere as cotas da empresa para os filhos sem pagar o ITCMD sobre a doação. Olha que maravilha. Vai depender, cada caso é um caso. Tem caso que permite a isenção, tem caso que não. Mas, em última análise, R$4.000. Honorários de advogado, mais ou menos R$15.000 para fazer uma holding de uma célula. Percebeu a diferença só na holding dos honorários? 15 mil versus 80 mil no inventário. E sem contar que pode ser parcelado, você não vai desembolsar tudo de uma vez. Nós estamos falando aqui então no total de 20.200 versus, vamos voltar aqui, 136.600. É gritante. A diferença é gritante, né? Só essa economia já vale a pena fazer uma holding. Eu tenho uma casa só, duas, uma eu alugo, não sei o que. Será que uma holding para mim é legal? Pode ser sim. Olha, só pelo custo para você livrar a sua família do inventário, já está começando a ficar interessante. Quais são as vantagens da holding familiar? Redução de custos, como já mencionado, os custos são menores, evita conflitos, tá? Os herdeiros não têm que brigar porque você decidiu antes. Você já fez a doação, você vai destinar, se você tem vários imóveis, você vai destinar que imóvel vai ficar para usufruto de que filho. E qual vai ser comum, qual vai gerar renda, entre outras coisas. Proteção patrimonial. Os herdeiros eles vão ficar protegidos das dívidas pessoais. Vamos falar aqui. A gente conhece os nossos filhos, né? Nem todos puxam o nosso temperamento. Alguns acabam se metendo em confusão aqui ou ali. Não tem problema. Com o inventário você não evita a perda patrimonial. Com a holding, sim. O bem está protegido de qualquer coisa errada que o herdeiro faça. Não vai atingir aquele bem, aquele patrimônio. Além disso, você consegue também preservar o patrimônio em caso de
Um casamento mal feito pelo seu filho, pela sua filha, não comunica com o genro, com a nora. Sabia disso? Dá para fazer isso também. E flexibilidade, porque é possível adaptar o sistema de holding à necessidade de cada família. Cada holding tem o seu DNA, o DNA da sua família que está montando. Não existe um padrão, modelo pronto, copia e cola. A minha família tem as suas propriedades, os seus requisitos, os seus anseios. A sua é diferente. Entendeu? A minha realidade é diferente da sua. A minha holding é diferente da sua. Como é diferente da do seu vizinho, de um parente seu. Não vai ser exatamente a mesma holding, porque você tem flexibilidade para decidir o que você quiser, como vai destinar, quando vai. Compreende? E você não perde o poder sobre o seu patrimônio. E como é que você vai implementar isso? Bom, você já deu o primeiro passo, que é buscar informação. Então você já plantou essa semente no seu coração e você quer ter certeza da necessidade. Os valores você já tem mais ou menos uma ideia aqui. Isso é mais ou menos, tá? Isso é estimativa, é um exercício que nós fizemos apenas para ilustrar. Mas não foge disso, essa desproporção não foge, tá? Entre o inventário e a criação de uma holding. Agora, então vamos falar do atendimento agora, de como você vai dar esse passo importantíssimo na criação da sua holding. Você precisa respeitar as etapas. Para que seja eficiente, o primeiro grande passo, a primeira etapa é o diagnóstico da viabilidade, se é viável ou não para você a holding familiar. Porque você pode estar interessado, mas por uma questão muito particular que nós vamos diagnosticar, pode não ser viável naquele momento, tá? E não é só para isso que serve o primeiro atendimento, que a gente chama de atendimento preliminar. E você vai ouvir muito na internet falar em sessão de viabilidade. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. É um atendimento preliminar de diagnóstico. Eu quero entender e eu preciso entender a sua necessidade, as suas vontades, a sua realidade. Eu preciso obter essas informações para poder partir para a próxima etapa, que é a elaboração do projeto. No projeto vem tudo detalhado, todos os modelos aplicáveis ao seu caso, com várias opções para você escolher, tá bom? E comparando custos, quanto seria esse custo, ok? Para depois partir para a implementação da holding propriamente dita, que daí é a abertura do CNPJ ou dos CNPJs, a transferência do patrimônio, a transferência das cotas, a doação, já faz a sucessão ali na empresa, tá? E isso leva um tempo. Mas se eu pular qualquer etapa, o sistema todo estará comprometido. Ok? Então não perde tempo. Você já sabe. Você está aqui não por um motivo fútil. Você está aqui porque você quer proteção, você quer o melhor para a sua família. Então clica aqui embaixo, quero ser atendido, contrata esse atendimento que eu estou te esperando. Você vai agendar e eu vou confirmar e nós vamos conversar detalhadamente, eu vou te conhecer e nós vamos elaborar a melhor holding que você poderia ter. Tá bom? Um grande abraço e até mais.